Bom dia, povo de Deus, é isso aí, vamos estudar a palavra de Deus. Parte de quinta-feira pela manhã, jamais alguém falou como ele. Então, nessa parte de quinta-feira, a gente vai pegar como modelo o próprio Jesus Cristo. Vamos ver algumas histórias e algumas pessoas da qual ele se deparou e como ele reagiu, qual foi a fala, como Jesus usou. Então, aqui nós temos um exemplo e eu creio que se você pegar como exemplo cada detalhe aqui dessa parte de quinta-feira, você vai saber muito bem como falar para a classe de pessoas. Jesus, qualquer classe de pessoas, Jesus estava ali, ele sabia as palavras certas para falar. E uma coisa interessante que a gente vai analisar, olha, entre muitas outras qualidades, Jesus era conhecido pela maneira como falava. Agora, uma coisa interessante que a gente vê, aqueles líderes daquele lugar, incapazes de prender Jesus, eles fazem o quê? Eles mandam guardas ir até Jesus e pegar Jesus e trazer até eles. Só que tem uma coisa, quando esses guardas vão ali até Jesus, Jesus está proferindo palavras ali de uma coisa. Quando Jesus falava, saía poder, saía autoridade da boca de Jesus. E aqueles guardas voltam, lá em João capítulo 7, versículo 46, eles voltam para os líderes religiosos e os líderes falam assim: cadê Jesus? A gente não mandou vocês ir prender eles? Os guardas, no versículo 46, falam assim: ninguém jamais falou como este homem. Então Jesus, ele tinha sabedoria, tinha uma forma de se expressar, de falar extraordinária. Mas por que Jesus fazia isso? Olha só, sua retidão e intimidade com o Pai transcendia claramente a de seus líderes religiosos, mas sua íntima compaixão e a proximidade com todos os grupos de pessoas eram contrários aos que eles experimentavam naqueles homens aparentemente tão consagrados. Olha só que interessante um exemplo. A gente vê muitas pessoas que falam bem, se expressam bem, mas a gente sabe, pelas suas ações, pela a forma de falar, de se expressar, a forma de tratar as pessoas. Naquele lugar ali tem muitos líderes religiosos, cheios de conhecimento, cheios da palavra de Deus. Mas uma coisa, aqui fala que a retidão e a intimidade que Jesus tinha para com o Pai transcendia a daqueles líderes religiosos. E uma coisa interessante, tinha classe de pessoas da qual aqueles líderes religiosos não se aproximavam. E Jesus, ele se aproximava de todos, de leprosos. Jesus chegou a tocar em leprosos, do qual também ali nenhum líder religioso tinha condição ou queria tocar, porque eles se sentiriam imundo. Mas olha só, a gente vemos também algumas histórias, vamos apresentar 3 aqui para vocês. Primeiro, João 8, do 1 a 12, a mulher que aparentemente foi pega em adultério, foi levada até Jesus, e uma coisa interessante acontece, os homens todos daquele lugar vinham julgando e condenando aquela mulher. Uma coisa a gente vê aqui nesse texto, Jesus, ele, quando recebe aquela mulher, quando aquela mulher chega perante Jesus, Jesus fala: quem te condenou? Na verdade, ali todos já tinham saído, porque Jesus disse: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Primeiras palavras de Jesus ali foi poderosa, sabe por quê? Todos jogaram as pedras no chão e foram embora, porque aquelas palavras não só entrou no ouvido, mas ela penetrou o coração e eles entenderam verdadeiramente. Mas uma coisa é essencial a gente ver. Jesus se aproxima daquela mulher e ele fala o seguinte, ele fala que ela sim, estava em pecado, tinha cometido sim pecado, mas uma coisa Jesus fala com carinho, com amor: eu também não te condeno, vais e não peques mais. Então, as palavras de Jesus transformou aquela mulher. Aquela mulher foi a primeira a ver Jesus depois da ressurreição. Por quê? Porque aquela mulher permitiu que Jesus transformasse a sua vida, transformasse a sua história, reconstruísse a sua história. A gente vemos também em João capítulo 3, do 1 a 20, um líder religioso também, que provavelmente acompanhava ali Jesus falando dos ensinamentos de Jesus. Ele convida Jesus em alta noite para conversar, dialogar. E Jesus vai ali. E Jesus, ele fala do poder de Deus, das maravilhas, do novo nascimento. Esse homem se chama Nicodemos, e Jesus fala do novo nascimento ali para a vida dele. E com certeza Nicodemos, na história da sua vida, ele se entregou a Jesus por completo. Ainda vemos mais em João capítulo 4, versículo 5 a 26, vemos ali a mulher samaritana, no poço ali, Jesus conversando, dialogando com aquela mulher. Nos nossos dias hoje, eu não sei como era que a gente reagiria, mas Jesus se encontra com aquela mulher e falando com ela, Jesus diz assim: olha, você tinha 5 maridos. Na verdade, esses que você tinha, esse que você tem não é seu também. Então, o que é que a gente vemos ali? Vemos um diálogo de Jesus com aquela mulher, uma repreensão também para ela, e Jesus, com carinho, com amor, fala ao coração daquela mulher:
que são palavras que não só penetram o ouvido, palavras que só entram no ouvido, machuca, fere, mas palavras com sabedoria que entram no coração, de acordo com a palavra de Deus, ela transforma vidas. Vamos lá ainda. Olha só, Jesus podia falar assim por causa de quem ele era, não no sentido de que suas palavras não podem ser faladas por seu povo hoje, mas no sentido de que ele era um Deus. Então isso foi expresso por suas palavras. Lembra uma coisa, a gente podemos sim proferir as mesmas palavras de Jesus com sabedoria. A gente precisamos ter uma intimidade real com o Senhor. Jesus falou, sede meus imitadores, então a gente precisamos imitar a Cristo. Há uma diferença entre parecer gentil e expressar a bondade que existe no coração. Olha só, para que tais palavras venham do coração, o próprio coração deve ser alcançado e transformado pelo Espírito Santo. O novo coração é dado como um presente gratuito de Deus a todos os que estão abertos. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 e 27. O segredo é a gente permitir que Deus transforme o nosso coração. Lembra que Jesus falou? A boca fala do que está cheio o coração. Então precisamos encher o coração da gente, encher a nossa mente da palavra de Deus, do conhecimento de Deus, da sabedoria de Jesus, para podermos tratar as pessoas com amor e com carinho. E assim, repreendê-la assim, no momento que ela estiver errada, assim como Jesus fez também para esses grupos que a gente vemos aqui. Jesus repreendeu com mansidão, com sabedoria, e as palavras penetraram o coração e elas foram transformadas pelo poder de Deus. Ele não veio apenas para tornar possível a transformação humana, mas para mostrar qual pode ser o resultado de uma entrega tão gloriosa. Como exemplo vivo da humanidade, ele convida seus discípulos de todas as épocas a caminhar com ele e o seguirem, não só em atos, mas também em palavras. Então que Deus possa abençoar vocês nessa manhã e que possamos seguir o exemplo de Cristo, amar acima de tudo as pessoas, mas aprender sobre Jesus, aprender sobre esse Deus maravilhoso, esse ser extraordinário que nos deixou um exemplo incrível. Que Deus possa abençoar vocês nessa manhã e eu convido vocês a orar nesse exato momento. Eterno Deus e grandioso Pai, te agradecemos, Senhor, por essa mensagem. Que teu santo e bom Espírito venha habitar em nosso coração. Em nome de Cristo Jesus. Amém.